Fala aí, galera da Reação Colorada, sejam bem-vindos a mais um Bora Falar de Inter, programa de número 42. Vamos discutir a vitória do Internacional contra o Fortaleza nessa semana e diversas outras pautas do Internacional, né? Pautas importantíssimas sobre o Inter. E eu tô aqui com o meu querido amigo Gabriel Guizo. Tudo certo, Guizo? Como é que tá? E aí, meu, tamo melhor, né, cara? Tamo melhor. Estamos se recuperando. E Tamo aí, melhor. Lorenzo, como é que tá a situação? Tá de É boa? os guri. É Bem os... demais, cara. Graças a Como a Deus. gente Rafael Borré, cara. Mas enfim, né? Essa semana nós conseguimos uma grande vitória para cima do Fortaleza, né? Uma vitória que eu acho que a gente tava precisando também, né? Depois da vitória que a gente teve pro Juventude, que foi uma vitória assim, maiúscula para cima do Juventude, né? Um 3-0 espetacular. A gente tava precisando de uma vitória assim contra um adversário muito qualificado, que é o Fortaleza, e também uma vitória difícil, né? A gente tomou um empate nos últimos minutos, que a gente viu tantas vezes o Inter tomar um empate nos últimos minutos e não conseguir virar, não conseguir ganhar o jogo. Mas o Internacional batalhou, mereceu. A vitória do Fortaleza só confirma tudo que o Roger tá fazendo de bom. Tudo que o Roger tá fazendo de bom e que o Kudê e que eram os principais erros do Kudê, né? Acho que todo mundo aqui era talvez os maiores defensores do Eduardo Kudê, né? Mas eu acho que, né, infelizmente ou felizmente, né? Felizmente, a gente assume o nosso erro aqui, porque realmente os principais erros do Kudê, de não escalar o Bernabé e preferir sempre o René, de não escalar, de não dar oportunidade para o Gabriel Carvalho, para o Gustavo Prado, cara, um monte de outras situações que o Kudê e teimosias, né? Assim como teve na primeira passagem do Kudê aqui, que eu já tinha detalhado algum tempo atrás, que o Kudê é um técnico teimoso, né? É um técnico teimoso. Ele não escalou o Moledo na primeira passagem, já tinha um problema com o Moledo, que era o nosso melhor zagueiro. E agora tinha problema com os meus jogadores, né? Bernabé, enfim. E daí essa vitória confirmou todos esses erros, sublinhou esses erros do Eduardo Cudê, que para mim foram os motivos da demissão dele, né? E confirmou os acertos do Roger, né? Que é escalar o Bernabé, que o Bernabé assim, é um lateralzão. Eu faria de tudo que tivesse alcance, não tivesse que pagar os 4 milhões de euros, que é a taxa de compra dele. Eu faria de tudo que tiver alcance para ficar com o Bernabé, porque é um baita lateral ofensivamente. Se melhorar um pouco ali defensivamente, cara, baita lateral. E o Gabriel Carvalho, né? Eu acho que a gente aqui. Eu acho que a gente ainda não entendeu a dimensão que esse guri tem no Internacional. Eu acho que desde o Alexandre Pato, o Gabriel Carvalho é a maior joia da base do Internacional. Com todo respeito, assim, surgiu um tempo atrás uma informação que o Arsenal estava querendo pagar 25 milhões, acho que era, né, 25 milhões a proposta do Arsenal para o Gabriel Carvalho, que iam fazer essa proposta. Cara, e eu vou dizer uma coisa, é pouco. Eu sei que a gente está acostumado aqui no Internacional de se receber ali, que nem foi o Uri Alberto, 20 milhões vende-se. Cara, mas nós estamos diante de uma joia do futebol brasileiro. E, na minha opinião, o Gabriel Carvalho não pode sair do Internacional por menos de 30 milhões de euros. Porque esse guri tem muito futuro. Tem muito futuro. E dá para ver que ele não é um guri que se ilude. Não é um guri que deixa subir para a cabeça. Eu acho que ele é muito bem criado, eu acho que ele tem uma cabeça muito boa e o Gabriel Carvalho tem um futuro espetacular pela frente se seguir jogando o futebol que tá. Cara, ele tem de tudo, ele tá virando protagonista do Internacional. E daí nós temos o primeiro gol do Gustavo Prado, um gol sofrido do Gustavo Prado, mas que o Gustavo Prado, o Ricardo Matias, eles já estão sendo um pouco queimados por parte da torcida, que eu acho isso, cara, terrível, terrível. Tu pedir tanta oportunidade pros guri, e daí quando os guri entram, erram um lance, erram um outro, perde um gol, tu já detona os guri, não dá, gurizada. A gente tem que ficar apoiando sempre esses guri, porque o Gustavo Prado, pouco tempo atrás, já estava sendo procurado pelo, se não me engano, pelo Grupo City, né? Por meio do Bahia. O Ricardo Matias já recebeu proposta da Holanda, não sabe se vai ficar. Mas, enfim, são as joias do Internacional. Tanto tempo que a gente não tinha jogadores tão qualificados como a gente está tendo, o Internacional voltou a formar. Está voltando aos poucos a formar os seus grandes jogadores.
E esse é o principal mérito do Roger Machado. É colocar os jogadores, perceber que o Alan Patrick não estava tão bem, deixou ele no banco um tempo, agora está voltando o Alan Patrick. E é isso que tem que fazer. O que o Cudê não entendia, o Roger Machado entendeu. E essa é a minha principal felicidade. E mais com o D'Alessandro, e mais com os jogadores se recuperando. O Ener Valencia marcou gol pela seleção. O futuro do Internacional, pela primeira vez nesse ano, eu acho, desde o início do ano, bem dizer, é um futuro assim brilhante, brilhante. Vai aumentando as chances do Internacional confirmar a vaga na Libertadores. E eu acho que tem tudo para confirmar essa vaga na Libertadores. Acho que a minha previsão pessimista que eu tinha feito do Internacional brigar para não cair até a última rodada não vai se cumprir. Eu acho que o Internacional, a partir de agora, briga por coisas maiores. E sempre tem aquela nossa pontinha de esperança, né, gurizada? A chance do título brasileiro está em 0,20%, né? A chance está ali. Chance ainda temos, né? E vamos acreditar. Vai saber se não acerta o palpite lá de campeão brasileiro, né? Brincando aqui, obviamente. Cara, mas feliz que o Internacional reencontrou seu futebol. O D'Alessandro ainda segue invicto no Internacional. É impressionante o que o efeito do D'Alessandro faz, né? Cara, muito feliz. Eu acho que pela primeira vez a gente faz aqui um programa empolgado com o futuro do Internacional, né? Eu acho que quando esse programa estiver saindo, deve estar perto do jogo contra o Cuiabá, que a gente espera mais uma grande vitória, né? Se Deus quiser. E vamos para cima. Quero ouvir o comentário de vocês sobre esse jogo contra o Fortaleza e o futuro promissor do Internacional. O que vocês acham? Lourenço. Cara, primeiramente, boa noite, claro. O que o Inter tá diferente depois da chegada do D'Alessandro é uma brincadeira, tá? Não quer jogar, não vai jogar. Cara, só de tirar o Valência, botar para banco, já mostra que isso aí eu não sei se seria uma atitude totalmente do Roger Machado, mas que deve ter um pitaquinho do D'Alessandro, mas é uma baita na atitude, né? Que tá, ajudou o Inter, né? Apesar do Borré perder alguns gols meio feitos, é melhor ter vontade de ser ruim do que não ter vontade, né? E ser ruim. Tá louco. Mas ruim. Assim, eu acho que essa passagem aí do Valência para o banco, eu acho que pouco a pouco talvez ele volte para o time, por causa que é um momento ruim do Valência. E essa é outra coisa que o Cudê não entendia, e eu acho que não tinha tanta coragem, não tinha tanta confiança do grupo para isso, de entender que o momento do jogador não é bom e falar com o jogador, conversar com o jogador e trazer ele para o banco, porque ele está se queimando. Não é queimar o jogador, é entender que o momento não é bom e que o momento do outro é melhor. Como é o do Borré, o Borré está se recuperando muito bem, é o melhor centroavante que a gente tem hoje. O Borré agora vai voltar, a gente espera que ele faça gol já no Cuiabá, porque ele está emendando uma sequência de jogos agora, o Borré, e é animador. O Ener Valencia estava num momento terrível, tomara que agora ele com o gol que ele marcou na seleção se recupere, mas agora ele tem muito menos pressão em cima dele, porque ele não é o centroavante titular do Internacional, ele é o reserva. Então ele vai ter um momento ali no segundo tempo, provavelmente, de entrar, quem sabe marca um golzinho, retoma confiança, e daí para o final do Brasileirão isso é incrível para confirmar a vaga na Libertadores, enfim. Continuando mesmo, desculpa te interromper. Que isso, cara, não tem problema não. E também o que o Bernabé tá jogando de bola, cara, a jogada do gol do Alan Patrick foi totalmente do Bernabé, cara. O Bernabé jogava com o René, na posição do René. Lá atrás, cara. É uma piada. Cara, tu olha o Bernabé jogando, esse cara ter sido. Cara, 2/3 do ano ter sido reserva do René. Não tem lógica, cara. E aí tu vai falar mal do René. Aí vem algum cara que viu ele jogar no Flamengo, ou que viu um pouco assim do Inter, e falou, cara, da onde que saem as principais jogadas de gol? É lá de trás do René. Mas da onde que entram os principais gols do Inter? Da onde que entra? Não, mas quem é que tá falando? Quem é que tá defendendo o René? Tu viu alguém defendendo o René? Teu pai defendeu o René. Aí eu falei, olha só meu outro jogar a bola, cara. Mas enfim, o Bernabé é jovem, tem. Teu pai é deficiente visual, né? Não, pelo amor de Deus, cara. Vale muito a pena investir no Bernabé. René quase que sai caca. E esse Gabriel, cara, que garra do. Cara, ele tem uma garra que, pelo amor de Deus.
Cara, e é isso que eu falava para vocês há um tempo atrás sobre a base do Internacional. Vocês estão vendo o Gabriel Carvalho? Ele é torcedor do Inter, formado pelo Inter. A gente precisa de Sim, mais velho. jogador assim. A gente tem que parar de trazer jogador lá do. Com todo respeito aqui, eu acho que tem que ter, Bola. sim, mas tem que dar preferência para quem conhece já o clube, para quem é torcedor do clube, como é o Gabriel Carvalho. Ele tem foto com camiseta do Internacional com 10 anos de idade. Então é uma coisa diferente formar um jogador torcedor. E o Internacional parou de trazer. Então foca aqui, foca a base no Rio Grande do Sul, porque a gente tem grandes jogadores aqui no Rio Grande do Sul que são pouco explorados. Então a gente Ele tem não que focar em é, jogadores torcedores na base. ele não é E torcedor igual o nosso amigo que falava que era torcedor do Inter e logo depois foi jogar no Grêmio e falou que era torcedor do Grêmio, também. né? Mas daí é outro contexto. Eu estou falando Sim. dos jogadores formados pela base do Internacional. Acho que tem que dar uma preferência para quem é torcedor, para os jogadores ali que estão toda para as crianças, para os jovens do Internacional que estão sempre ali, que já conhecem o Internacional. É muito mais difícil tu criar uma identidade com o clube quando tu vem de fora do que quando tu já está inserido no ambiente. Então essa é a minha teoria. Eu acho que a gente tem que dar mais oportunidade para esses garotos torcedores mesmo. Só posso falar mais um E negocinho rapidão também? fala. Uma crítica, que é crítica. Questão de nós comprar o Bernabé, nós sabemos do histórico do nosso time de não pagar por jogador bom, como foi a questão do Bustos, que foi uma rateada que tá louco. Também. Mas eu acho que ali a questão Bustos era muito mais ele querendo sair. Mas eu concordo. Eu acho que assim, se eu não me engano, a cláusula de venda do Bernabé é 4 milhões de euros. Daí eu acho que não vale a pena pagar, Exato. realmente. Mas assim, se conseguir um negocinho ali, porque o Celtic não vai usar ele lá. Mas se conseguir mais um ano de empréstimo, o Inter tem que tentar. Parece que está tentando ali, está tentando algum negócio por Bernabé, porque vale a pena. É um jogador interessante que deu certo no Inter, né? E parece que ele está bem ambientado. Mas só uma coisa que eu queria citar rapidamente antes de passar o comentário para o Guizo é sobre uma questão da base do Internacional que causa muita polêmica na base do Inter, que foi o trabalho do Gustavo Grossi. Mas daí eu pergunto para os principais críticos do trabalho do Gustavo Grossi. A gente criticou aqui também em algum momento, eu lembro do Wendel criticar a base do Internacional. Eu acho que eu também em algum momento critiquei a base do Internacional e o trabalho do Gustavo Grossi. Mas querendo ou não, todos esses jogadores que a gente está vendo aí, o Iago Noal, o Ricardo Matias, o Gustavo Prado, o Gabriel Carvalho, passaram pela mão do Gustavo Grossi. Passaram pelo trabalho dele. E a gente está vendo a qualidade desses jogadores. É isso que eu falo. Talvez o trabalho da base do Internacional do Gustavo Grossi a gente não tenha visto no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Mas talvez a gente está vendo agora. E daí será que foi um erro demitir o Gustavo Grossi? Não estou afirmando nada. É um questionamento mesmo que eu faço para a torcida do Internacional. Será que a gente está vendo os reflexos do trabalho do Gustavo Grossi agora? E daí teria sido um erro? Porque o Gustavo Grossi, né, antes dele vir para o Internacional, ele revelou vários grandes jogadores. Então, eu acho que cabe uma análise da torcida do Internacional se foi um erro ou não demitir o Gustavo Grossi, né? Mas, passando por isso, foi só um comentário breve. Quero ouvir o comentário do Guizo sobre o jogo contra o Fortaleza e também sobre esse momento que o Internacional vive de ânimo, de jogadores voltando a jogar bola, que é uma alegria, graças também ao Paulo Paixão. Que nós temos que fazer também aqui um adendo, que um tempo atrás a gente comentou sobre a questão do preparo físico do Internacional, enfim. Acho que também nos equivocamos em algumas falas, mas o importante, em cima de tudo, o Internacional voltou a jogar bola. É isso que importa. Foda-se tese, foda-se tudo. O que importa é que o Internacional está jogando bola. E eu não tenho problema de admitir que eu me equivoquei em algumas falas aqui. Portanto, o Internacional está jogando bola. Beleza? Guizo, vai pro teu comentário. Bom, eu, ao contrário de um conhecido nosso aí que falou que daria o coisa para o Inter ser campeão brasileiro nesse final de semana, né? Cara, eu vou manter minha humildade, tá ligado? Faltam ainda, estamos com 35, faltam 10 pontos ainda pro ano do Internacional. Vamos com a tranquilidade, com a calma, com a cautela, tá? Outra situação, vocês podem pegar os programas bem antigos aí,
Eu sempre falei, o problema não era o Gustavo Grossi. O problema do Inter estava na transição para o profissional, entendeu? No seu Juninho Camargo, por exemplo, que está há vários anos no Inter. E por que os guris não davam certo? Por que os guris vislumbravam, entendeu? Por exemplo, o caso do Taualara. Né? Taualara deve ser um dos caras mais arrependidos que tem na vida, se ele tem ainda alguma consciência, né? Porque tá vendo aí a gurizada passando de moto nele, entendeu? Iago Noal, Gabriel Carvalho, Ricardo Matias, que o Ricardo Matias, inclusive, tem uma cláusula de renovação automática, segundo o nosso glorioso vice de futebol, o Bisol, então vamos ver se vai se confirmar. Até 2026 a renovação automática dele, aí depois o Inter tem que negociar. Quem mais? O Gustavo Prado, né? Todos esses crias do Grossi, tá? Né? Só para dizer para vocês. Então, assim, ó, não... O Gustavo Grossi tem erros, falhou em algumas questões no Internacional, só que o problema não era ele, entendeu? O trabalho dele era para longo prazo, tá aparecendo agora. Mas mais méritos aí do senhor Roger Machado, que apostou nos guris, que nem eu falei. Eu sempre falei aqui para vocês, cara, a gurizada do Inter não pode ser ruim. A base do Inter não pode ser só bagre, cara. Não é possível, pô. Um clube que já revelou tanto jogador bom, sabe? Então, assim, não pode que não tenha um jogador decente. Falar para vocês. Tinha que fazer uma transição decente e um treinador que oportunizasse esses guris, que nem o Roger Machado faz. Por exemplo, olha só. O Roger tem alguns erros, mas ele tem muito mais elogios a se fazer do trabalho dele, porque ele está retornando o futebol do Inter, né, que não aparecia há muito tempo o futebol do Inter, né, também com o senhor Kudê, para quem acha que eu era defensor ferrenho dele, não, cara, o cara teve muitos erros. Um dos erros crassos dele era não oportunizar os guris, sabe? Por que o Johan estava na frente do Gabriel Carvalho? Isso não é explicável. Nossa Senhora. Por que o René foi tanto tempo titular, sendo que tu tinha o Bernabé ali, que não é um gurizão, mas é um jovem ainda, e é muito mais jogador que o René. Então, sabe, claro que ele tinha erros crassos e teimosias, que o Gabriel falou. E sobre o Roger, cara, ele percebeu isso dentro do jogo. O Alário não estava resolvendo, ele pegou e colocou o Ricardo Matias, que até não fez um grande jogo. Mas só de tu ter, só dele pegar e colocar o guri e falar, vai lá, cara, e o guri dá uma que outra resposta, já mostra que o Roger também, ele tem comando, ele sabe como lançar os guris. Isso é uma das coisas que eu tinha uma esperança no Roger, e eu acho que ele tá me confirmando isso. Ele é um treinador que gosta muito de lançar garotos, e ele era o cara certo para isso. Cara, eu tô muito ansioso para ver o Iago Noal, né? Acho que ele é um dos únicos ali que não é muito elogiado, camisa 8. É um jogador que talvez seja pro futuro do Internacional, né? E é muito bom ver os garotos jogando realmente. Tu vê o Johan no banco, cara, que alegria, cara. Que alegria. O Gabriel Carvalho de titular, o Johan no banco, o Ricardo Matias brigando posição com o Lucas Alário. Muito, muito bom, cara, muito bom. E o Roger Machado, a gente tinha muito medo do Roger Machado perder o vestiário. Daí chegou o D'Alessandro. Então é uma mistura que, quando a gente estava discutindo aqui se ele ia vir ainda, se o Roger Machado ia vir mesmo para o Internacional, a gente estava discutindo aqui se seria o suficiente. Eu falei assim, Roger Machado e Paulo Paixão é ok. É uma boa contratação para o Internacional. Mas se conseguisse trazer um Abel Braga, um D'Alessandro, daí fechava. Porque daí tem técnica, físico, psicológica e anímica. Então o Internacional conseguiu unir esses três, e eu acho que o futuro do Internacional, agora se consolidando nesse ano, com Libertadores, ou quem sabe algo a mais, porque eu já estou iludido, me desculpa, eu sou iludido mesmo. Quero nem saber, tem 0,20% de chance, e eu tô acreditando. Vai que o Botafogo... A cada vitória do Inter vai aumentando, né? Porque o Inter ainda tem 2 jogos... confronto direto ali. A gente tem 2 jogos contra o Flamengo, a gente tem jogo contra o Botafogo ainda, vai saber. Se Deus quiser, né? Quem sabe? Eu sou iludido. Desculpa, não quero iludir nenhum de vocês. Eu quero muito que o Flamengo entregue as paçocas para nós, que nem tá entregando, pelo amor, cara. Quanto é que tá o Vasco?
O Coutinho acabou de fazer um gol, tá? É 1-1. Que isso? Ah, O Coutinho chegou, né, gurizada? Coutinho chegou querendo demais, hein? Mas enfim, cara, é muito bom ver o Internacional jogando bola. Parabéns ao Roger Machado. Peraí, sem te cortar. Falando em Coutinho, cara, eu quero fazer uma menção honrosa para um menino, cara, que eu gosto muito dele. Cara, é o Bentinho, cara. Se der, eu posso fazer um corte pro Instagram. Cara, Bentinho, irmão, tu é meu ídolo, cara, na moral. Só de. Ô, meu, vão no Instagram, eu acho que é Diego Parque o nome do cara. E vejam os stories e vejam os vídeos do Bentinho. Cara, esse moleque é fantástico, cara. Ele tem 2 anos e ele é torcedor raiz demais, mano. Entendeu? Demais. Enfim. Vamos discutir aqui, vamos passar para uma outra parte, que daí é um assunto mais sério do Internacional, que é sobre a questão CBF e os efeitos, né, das enchentes no Internacional. Né? Todo mundo sabe o rombo que as enchentes deixaram no Internacional. O Internacional teve que alugar estádio para jogar porque a CBF não quis que o campeonato parasse, demorou para paralisar e paralisou por 2 semanas. O Internacional teve que jogar um monte de tempo alugando estádio, enfim. E daí teve que reconstruir CT, teve que reconstruir o Beira-Rio. E o Internacional fez um cálculo de quanto que foi prejudicado, quanto que financeiramente deixou de gastos a enchente, né? Gastos inesperados para esse ano. E o valor, eu não me lembro exatamente, mas chega próximo dos 30 milhões de reais. Se eu não me engano, é 22 e alguma coisa. É 20 e alguma coisa. Não sei o valor exato. Mas essa semana, que já estava demorando, né? Eu já tinha falado alguns programas atrás que a CBF não tinha pagado nada ainda para os clubes do Gaúcho, não tinha pagado para nenhum clube gaúcho. Essa semana chegou o valor. O valor, segundo as informações, é de 2 milhões de reais. Esse seria o valor da CBF repassado ao Internacional. Eu espero que essa seja a primeira parcela, né? Porque vamos combinar aqui, gurizada. O Internacional é um clube grande do futebol brasileiro que as enchentes prejudicaram muito todos os clubes gaúchos. Todos os clubes gaúchos. A gente está vendo o Grêmio agora brigando ali na zona de baixo ainda da tabela. Todos os clubes gaúchos, há pouco tempo atrás, estavam em crise, bem dizer. Todos os clubes gaúchos. E tu vai dizer que as enchentes não tem nem um pouquinho afetando isso? A CBF que não parou o campeonato parou por 2 semanas o campeonato, com todos os jogadores envolvidos com as enchentes, com as consequências aqui, o Internacional gastando para renovar, para ter condição de voltar para o Beira-Rio, para ter condição de treinar num CT decente, gastando um monte de dinheiro. Daí quando chega para a CBF, que deveria ajudar os clubes, ainda mais numa tragédia como essa, chega a 2 milhões de reais. Dá para comprar um salgado pro jogador. É 1% do valor que o Internacional gastou, menos de 1%. Eu não sei se vai chegar a mais, eu não sei se é só a CBF que tem que repassar esse valor, se é parte do governo, mas assim, é ridículo uma coisa dessa. Se esse for o valor final, se não vier mais nenhuma parcela de algum lugar, cara, é uma loucura. O Internacional sai prejudicado de uma tragédia que é inesperada, que é uma coisa assim que poderia ter sido amenizada se a CBF tivesse paralisado por mais tempo o Campeonato Gaúcho. Que daí assim o Internacional fica com toda a tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que vai afetar a bilheteria, que vai afetar diversos torcedores do Internacional, afeta futebolisticamente, que o Internacional está até agora com jogos atrasados, com crise, foi eliminado em um monte de competições, e também financeira. Ou seja, o Internacional só teve prejuízo, só teve desgraça na vida dele. E a CBF não ajuda nada, né? Aliás, nenhum clube do Rio Grande do Sul não ajudou até agora, dignamente. Então isso me irrita muito. A CBF já é incompetente em vários quesitos, né? Juízes, enfim, é uma coisa ridícula. Cara, mas posso falar os factos? Fale. Sei que nunca vai acontecer, tá?
mas era do Inter e do Grêmio e do Juventude também pegarem e se desfiliarem de uma vez dessa coisa chamada CBF, para não falar outra coisa, para não dar processo, porque, cara, é uma vergonha o que eles fazem com nós gaúchos, cara. Eu não gosto desse negócio de, todos contra o Rio Grande do Sul e tal, mas, pô, cara, é demais isso, né, cara? Isso é uma falta de noção, falta de vergonha na cara que estão fazendo com a gente, sabe? Pô, tanto o Grêmio foi mais prejudicado que nós, inclusive, né? O Juventude pouco menos, porque Caxias não alagou e tal, mas, pô, cara, tá de brincadeira, tu dá 5, 7 meses e não cobre nada. Olha o que o Inter gastou, cara. Botou 600 funcionários ali, vocês viram? Tinha que mostrar o documentário gigantes, aliás, baita documentário que o Inter fez. Tinha que mostrar os documentários gigantes para a CBF, mas eles têm um pouquinho de sensibilidade às vezes. Vocês acham que 5 milhões não cobre nem, cara, o que a gente gastou para trazer o Beira-Rio de volta, porque a gente precisava do Beira-Rio, cara. Entendeu? Cara, porque a CBF não parou o campeonato. A CBF não parou o campeonato. Não, olha, é uma coisa assim, uma falta de noção. Às vezes chega a ser, até parecer outra coisa, mas enfim, cara. Era de se desfiliar e jogar, sei lá, o Campeonato Uruguaio, velho. E assim, eu fico imaginando se tivesse acontecido em São Paulo, no Rio de Janeiro, se afetasse um Corinthians da vida, um São Paulo da vida, se não iam estar até agora infernizando, se não iam estar fazendo de tudo para não deixar nada. Se acontecesse em São Paulo, por exemplo, com o Corinthians, só um exemplo hipotético, será que o Corinthians não ia sair prejudicado? Será que ia ter dinheiro para contratar um Depay da vida? Será que o Internacional não poderia ter jogado mais, ter ganhado algum jogo importante, ter passado por alguma decisão se tivesse o Beira-Rio? Se tivesse, enfim, se não tivesse sido prejudicado pelas enchentes, será que não teria passado de alguma competição sul-americana, Copa do Brasil? Então é uma coisa para se pensar. Porque as enchentes prejudicaram muito os clubes gaúchos, principalmente Inter e Grêmio. E a CBF faz pouco caso do Rio Grande do Sul, porque aqui não conseguem gritar tanto. Mas eu concordo com o Guizo. Eu acho que assim, se não se resolver essa situação até o final do ano, eu acho que o Barcelos teria que se unir ali com o Grêmio, com o presidente do Grêmio, com o presidente do Juventude e falar: vamos fazer o barulho. Vamos fazer barulho. Eu não sei se é só a CBF responsável por repassar esses valores, se tem parte do governo federal, se tem parte do governo estadual. Eu não sei. Mas alguém precisa fazer alguma coisa, porque senão o Internacional e todos os clubes gaúchos saem muito prejudicados dessa situação. Tem que fazer barulho. Tem que fazer barulho, aliás, porque o Internacional é um dos precursores da Liga Forte de Futebol, que é o futuro do futebol brasileiro, cara. Entendeu? O Internacional é um dos precursores da Liga Forte de Futebol, sabe? Então a gente tem que fazer barulho sim, porque, cara, é um absurdo, uma falta de respeito que estão fazendo com a gente. Exatamente. Lorenzo, o que tu acha da situação? Cara, definitivamente é um descaso total, como se nós fosse simplesmente alguém que tá lá porque estava junto na hora que chamaram, como exemplo assim, né? Eu digo todos os clubes do Sul, né? E essa verba aí que foi repassada realmente é uma vergonha isso aí, cara. Isso aí foi gasto de transporte. Isso é o transporte de funcionário, cara. Pelo amor de Deus, eles não têm a noção da magnitude que é a enchente, de destruir um estádio, cara. Cara, eu acho que esse valor, sinceramente, acho que não paga nem os aluguel que o Inter teve que pagar de alguns estádios, né? Outros não foram pagados por outras pessoas, mas não paga o valor de aluguel de estádio, não paga o valor de toda a inteligência, todo o planejamento que o Inter teve de ter naquele momento, porque não tinha CT, não tinha Beira-Rio, acho que não paga nem isso, cara. Não tinha nada, mano. Cara, é assim uma coisa para se pensar assim, terrível, cara. Foi um valor que parece que eles passaram só para passar. Só para seguir nessa pauta aí do financeira, eu fiz um comentário essa semana lá no canal sobre as dívidas, né, do Internacional, que na semana, se não me engano, passada, teve o Flamengo
parece notificando o Internacional sobre a questão do Thiago Maia, o Cruzeiro também, que notificou pela questão Wesley, e nós estamos vendo a dívida do Internacional, né? A dívida do Internacional parece que está crescendo, está num aumento de dívida, está num aumento de gastos, teve toda essa questão das enchentes que nós já debatemos, e o pessoal que tem acesso aos bastidores do clube estão falando que a situação financeira do Internacional está bem complicada. Está bem complicada. Eu até comentei, não tem nenhuma informação confirmando isso. Mas, cara, é quase certo que tem alguma parcela, alguma coisa devida, se não para alguns jogadores, todos os jogadores devem estar com algum direito de imagem, alguma coisa atrasada, porque sempre tem isso no meio do futebol, né? A gente se lembra lá quando deu aquela greve lá dos jogadores do Internacional, sempre tem alguma parcelinha atrasada, e a situação financeira do Internacional, né? Montou um elenco milionário, foi eliminado para o Juventude na Copa do Brasil, foi eliminado para o Rosário Central. E, cara, a dívida do Internacional, a gente tá aqui comemorando todas as coisas boas que estão acontecendo, que voltaram a acontecer com o Internacional, né? Com o trabalho do Roger, com o trabalho de tudo. Mas a saúde financeira do clube é muito importante. A gente não pode fechar os olhos, mesmo que o momento seja muito bom agora, é um momento melhor, a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo na saúde financeira do clube, porque o presidente Barcelos, se eu não me engano, lá no primeiro ano que ele foi eleito, era a principal pauta dele, tratar da saúde financeira do clube, e pelo visto, até agora, né? Sei que aconteceu várias tragédias no meio do caminho, mas, cara, não está conseguindo. A principal pauta do presidente Barcelos era reduzir a dívida, era tudo isso, e não está conseguindo. Não está conseguindo. Se tivesse tendo um sucesso no meio do futebol, né? Mas a gente sabe que o presidente Barcelos é uma piada no meio do futebol. E daí nem administrativamente ele consegue fazer um mandato bom. Complica um pouco, né, gente? Complica um pouco. Para dizer o mínimo, né? E falta transparência o Internacional. Por exemplo, até citei no meu vídeo lá, o dinheiro da Liga Forte Futebol, a primeira parcela, que acho que foi 50 milhões, né, se eu não me engano. 50 milhões a parcela da Liga Forte Futebol. O presidente Barcelos falou que esse dinheiro não foi para as contratações do Internacional, correto? Se eu não me engano, lá quando estavam perguntando para ele, falou: ó, o dinheiro da Liga Forte Futebol não vai ser usado para contratação. Não foi usado. Tá. Para onde que foi esse dinheiro? Ou melhor, qual dinheiro foi usado para trazer Borré? Qual dinheiro foi usado para trazer Lucas Alário? Qual dinheiro? O Internacional criou novas dívidas? Essa é uma dúvida real minha. Eu não sei se algum de vocês tem a resposta aqui, se existe em algum lugar essa resposta, mas eu acho que falta transparência do Internacional. Eu acho que... Eu vou ter que acreditar, desculpa te cortar, mas eu vou ter que acreditar na palavra dos mandatários do clube, né? Segundo o nosso vice-futebol Bisol, estava tudo em dia, e segundo o presidente Barcelos, o que foi investido esse ano vão ser pagos durante os 3 anos, e realmente o Inter parcelou bastante coisa. Tem até aquele meme do presidente alistando parcelas e tal, mas realmente foi tudo parcelado. Então nós vamos ter que ver no futuro, nós vamos ver se realmente... Mas é isso que eu estou falando, Guizão. Foi tudo bem parcelado, mas parece que já está atrasado do Thiago Maia, parece que já está atrasado do Wesley. Não, mas se não me engano, essa semana que o Inter se organizou para quitar isso aí. E, cara, eu vou dizer para vocês, a situação do Inter acho que nunca foi... não, obviamente. É uma para ninguém situação que o Inter precisava fazer grandes vendas e tal, né? O Inter precisa vender de novo, revender o Vitão, porque o Vitão não foi para o Betis, né? Tem que vender o Vitão no final do ano para fechar o orçamento de vendas. E olha, vocês não se surpreendam se o Inter tiver que vender o Gabriel Carvalho ali por 30 milhões de euros ali, porque realmente, assim, seria uma baita venda e o Inter precisa, para quitar esse investimento que o Inter fez esse ano, para o Inter poder
qualificar o elenco para o ano que vem, para o Inter ter que baixar a dívida realmente, porque o Inter tem 650 bilhões de dívidas, né, sabe? A gente sabe que o Inter nunca foi um clube rico, hoje o Inter vai ficar muito para trás se não debater a SAF de uma vez por todas, porque tu tá vendo o Botafogo gastando 300 milhões anuais, o Bahia gastando 300 milhões anuais, sabe? Né? Porque tem caras ricos lá dentro que estão cagando pro fair play financeiro, e por isso também é uma questão que eu acho interessante debater o fair play financeiro, porque, cara, é absurdo, né, cara? O Flamengo, por exemplo, contratou um cara de 120 milhões agora essa janela, Vai ficando sabe? desigual. É uma coisa assim, oceânica, né, cara? E eu acho que provavelmente a venda do Gabriel Carvalho vai ser muito importante, né? Ele pode, mesmo se a gente vender, ele fica aqui até os 18 anos, mas provavelmente, se ele seguir jogando tudo isso, sendo titular do Internacional, ele vai ser vendido antes, né? E eu acho que assim, cara, vamos dizer que 30 milhões de euros, cara, uma venda de 30 milhões de euros, acho que já ajuda bastante a situação do Internacional. Pô, Eu acho que claro, cara, claro. se o Internacional conseguir vender o Gabriel Carvalho por esse valor, cara, é um valor assim que vai ajudar assim pelo menos por 10 anos o Internacional. Porque essa preocupação com a saúde financeira do clube é muito importante. Porque a gente está discutindo aqui que o momento do Inter é bom, mas Ah, precisa. esqueci. Tem o projeto das debêntures. Se vocês quiserem outro dia, eu estou estudando isso na faculdade, porque eu tenho uma disciplina chamada Direito Empresarial e fala sobre essa questão das debêntures. Então, outro dia eu trago para vocês um vídeo. Cara, eu acho um projeto bem interessante, tá? Resumindo, basicamente, tu compra um título de crédito no mercado de ações e que o pessoal que, assim, ó, for investir, é basicamente como tu for investir no Inter, só que tendo garantia de que tu vai ter meio que uma alta promissória, assim, tu vai ter retorno no futuro. Eu Como se acho fosse bem. um mercado de ações. Exatamente. Eu acho o projeto das debêntures um projeto bem interessante dessa gestão, cara. Se for aprovado, vai ser algo que vai ajudar muito a saúde financeira do clube. É isso, precisa se criar alternativa, e eu acho que mais que isso. Eu acho que o Internacional deveria fazer quase um. Eu não sei se isso existe, me falta essa informação, mas um portal da transparência do Internacional. Que nem recebeu esse valor aqui, recebeu o valor da Liga Forte, só para eu concluir. Recebeu o valor da Liga Forte, 50 milhões. Tá, esses 50 milhões a gente botou aqui, aqui e aqui. E divulga isso para o torcedor, porque até né, se for vendido por uma SAF, até lá, quem é o dono do clube são os torcedores. E tu não dá ficar só na palavra, eu acho que teria que mostrar, ó, nós estamos colocando nosso dinheiro aqui, nós estamos cuidando bem desse dinheiro, pode ficar tranquilo, torcedor, porque a gente tá fazendo o que pode para estancar a dívida do Inter. O Inter reformulou o portal Transparência, tá bem mais prático o portal Transparência do Inter. E se eu não me engano, saiu na Rádio Inferno que o Inter tinha detalhado como foi gasto e tal, o dinheiro da Liga Forte, só que nossos ilustres conselheiros solicitaram outra vez, porque não ficou muito claro, segundo eles. Então aí tá tendo um debate no político, como sempre, né? Debate político no Inter, o bastidor político do Inter é assim, né? Mas vamos ver os próximos capítulos, mas eu acho que realmente a gestão tinha que pegar e detalhar isso aí, mandar para o torcedor, porque senão daí fica aquelas, como eu sempre digo, aquela informação de sai o setorista tal e tal, sabe? E daí isso também bota o torcedor, vai minando o ambiente, cara, entendeu? Então, a confiança do torcedor com a gestão já não é muito grande, né? Já não é muito bom, tá ligado? Já não, né? Aliás, deu uma quase melhorada, inexistente. Deu uma melhorada com o D'Alessandro ali, porque é o D'Alessandro, né? Mas, tipo, essa gestão, eu acho que assim, o Barcelos longe do futebol já é uma baita notícia. Já é um baita de um reforço, né? A ausência dele já é um baita de um reforço. Então, é que nem a gente falou, né, um tempo atrás, a saúde financeira do clube é importante, a gente está vivendo um momento bom, mas que nem a gente falou, se continuar nessa ausência de confiança, nessa ausência de saúde financeira do clube,
não tem como garantir o sucesso do Internacional se não for bem futebolisticamente, né, que não está sendo nos últimos anos. A tendência é se seguir nessa instabilidade, pode ser que o Internacional caia daqui 2, 3 anos, né? Deus me livre. Mas assim, vocês entendem, né? Começa a ficar uma dívida muito impagável, muito grande, daí a gente vê o que aconteceu com o Vasco, o que aconteceu com o Cruzeiro. Então tem que ter esse Para o cuidado. Corinthians também, né? Cara, Corinthians. o Corinthians, cara. Não, o Corinthians é 2 loucura. milhões e meio de Os dívidas. caras não pagam nem o pagodeiro que canta pra eles. Cara, o Corinthians, olha, meu Deus. Olha, eu acho que assim, mesmo se ganhar a Copa do Brasil esse ano, mesmo se assim o Depay estourar, cara, é pouco tempo pro Corinthians cair. É pouco tempo. Entrando aqui nesse assunto, cara, e esse é um exemplo perfeito. O Internacional tem que ter muito cuidado. Que eu acho que o Corinthians só está se sustentando ainda por causa que tem a torcida gigante. Tem uma torcida gigante, uma torcida que gosta de comprar, que gosta de apoiar sempre o clube. Uma torcida imensa, apaixonada. Tem todas as músicas com o Corinthians, mas a gente tem que admitir isso, cara. Os caras são muito engajados. É uma das maiores torcidas do Internacional do Brasil. Então é por isso que está se sustentando ainda. Mas assim, é uma coisa que a gente tem que manter longe do Internacional, é o trato financeiro que o Corinthians faz com o clube dele. Esse modelo, o Grêmio também. Esse modelo de gestão aí tem que passar longe. Então é por isso que tem que ter sempre esse cuidado. Lorenzo, tem algo aí para falar sobre a questão das dívidas do Internacional? Cara, fora o que dá para arrumar com melhor manejo, né? Tem jogador no Inter que recebendo salário assim exorbitante, que não precisa do jogador, o Inter continua teimando. Não sei qual que é o salário daquele 7 do Inter, aquele, acho que é Johan. Ele não sei quanto salário, ele não joga nada, o Alário não joga nada, não precisa, cara. Tem que ter reserva? Tem, mas pega alguém da base, cara, mais novo. Eu acredito que a partir do próximo ano o Internacional vai fazer uma certa limpa ali, vai mandar alguns jogadores de salário muito alto, e eu acho que vai, que nem no início desse ano, o Barcelos falou que, se não me engano, ia investir, acho que era 100 milhões, se não me engano, como é que era o plano de gastos do Inter pelos 3 anos. Ele ia investir 100 milhões, segundo ele, né? Mas eu acho que não vai se concluir, tá, pela questão das enchentes. E eu acho que o Internacional no próximo ano já está com uma base boa montada ali, vai só dar uma reforçadinha, e eu acho que vai fazer o estilo de tabela desse. Sim, o Inter não é um clube pobretão, tá ligado? Pô, o Inter gastou, ou vai gastar quase 30 milhões essa janela. Isso aí não é tipo assim, um clube endividado, pobretão, assim, não faz isso, sabe? O Inter tem onde botar a sua grana e tal, mas, cara, tem que ter muita responsabilidade, porque é um clube bastante endividado, não é um dos maiores do Brasil, mas é um dos, assim, ó, top 10 maiores dívidas do Brasil. Mas é isso, tem que gastar com responsabilidade. O Inter vai ter que fazer uma redução muito grande na sua folha para o ano que vem, porque tem alguns jogadores ali que ganham muito e entregam pouco. Né? Não precisa estar Valência, cara. Não que ele seja ruim, mas é que é um salário alto, cara. Não, o próprio Ener Valencia tem que voltar a fazer gol porque é um salário muito alto. O cara que ganha 2 milhões por mês não fazer o que um reserva do Inter faz é complicado, cara. É triste. Exatamente. Para concluir que o programa Internacional anunciou a terceira camisa oficial, a gente já tinha comentado aqui o vazamento, uma puta merda, hein? Pelo amor de Deus, com todo respeito, que camiseta horrorosa. Eu é com nenhum respeito, porque aquilo lá não tem nada a ver com o Inter e tá uma bosta. Eu já tinha falado sobre a Adidas, né, cara? Que vergonha, cara. Que vergonha. Decepção. A gente está vendo demais aí. A Adidas vai ter que mandar muito bem ano que vem, porque a primeira camisa do Internacional já tá mais ou menos. A segunda camisa feia, horrorosa. A terceira horrorosa também. E daí complica, né? A gente começa a repensar daí talvez a Adidas, né? Mas enfim.
Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Deixe a sua opinião nos comentários sobre os assuntos comentados no programa de hoje. Se inscreva na Reação Colorada. Estamos quase chegando aos 2.400 inscritos. Estamos chegando lá. Se Deus quiser, até o final do ano chegamos aos 3.000. Muito obrigado. Deixe seu like. Siga nós no Instagram e no TikTok. Valeu e até semana que vem.